Olá! Nas últimas décadas, vários manuais foram produzidos para trazer à luz o pensamento sociológico. Nem todos eles com a devida qualidade que se faz necessária. No entanto, não é através de manuais que se aprende a sociologia. A reflexão sociológica, ela ocorre através da reflexão. E esta reflexão tende a ser sempre cada vez mais densa. Portanto, não se fornece fórmula para pensar sociologicamente, e sim se incorporam teorias, reflexões, ideias, categorias, conceitos que permitem refletir sobre o que é a sociedade. É neste sentido que se coloca o livro de Irving Zeitlin, intitulado Ideologia e Teoria Sociológica, publicada pela editora Amororto nos anos 1970. Embora seja um livro riquíssimo, trata-se de uma publicação totalmente esquecida na formação dos estudantes de ciências sociais, o que é uma pena, uma vez que Zeitlin procura resgatar quais são as fontes que conduziram ao surgimento do pensamento sociológico. Começa discutindo o iluminismo, posteriormente o pensamento conservador, reflete sobre a teoria de Marx a respeito da vida social, mas avança também discutindo Weber, Durkheim, Pareto, Mosca, Mannheim, entre outros autores. Trata-se de um belo livro que vale a pena ter na prateleira daquele que pretende seguir o rumo das ciências sociais. Um dos capítulos importantes deste livro, e que trataremos hoje em nossa sessão, é aquele dedicado a Montesquieu, teórico que viveu de 1689 a 1755. Zeitlin procura apontar como que, em Montesquieu, já estavam presentes elementos que posteriormente se fariam também como elementos constitutivos do pensamento de Durkheim, Saint-Simon, entre outros. Vejamos, pois, como Zeitlin está tratando de uma maneira bastante breve, porém, ao mesmo tempo, bastante profunda, a questão Montesquieu ou o pensamento de Montesquieu. O primeiro ponto observado por Zeitlin é o de que Montesquieu é um filho do seu tempo, ou seja, foi o primeiro pensador dos tempos modernos que tentou construir uma filosofia da sociedade e da história. E o fez rompendo com o pensamento ainda resquício de sua época, ou seja, o fez rompendo com a herança medieval. Zeitlin atentará para o fato de que Montesquieu buscava as leis do desenvolvimento social e histórico no estudo dos fatos sociais. Neste sentido, ele examina aos homens com a crença de que a infinita variedade de suas leis e costumes não era unicamente um produto de seus caprichos. Os casos particulares se convertiam para Montesquieu em meio para alcançar a compreensão das formas e tendências gerais. Neste sentido, sua obra possui uma análise baseada em tipos políticos e sociológicos, através dos quais procura desvendar o emaranhado aparentemente incompreensível dos fatos. Um dos pontos que chamará a atenção de Montesquieu são as formas de governo. Para ele, as formas de governo nada mais eram do que a expressão de certas estruturas sociais subjacentes, ou seja, estruturas que não se davam a conhecer de imediato, permaneciam
ocultas, mas que poderiam ser descobertas pelo processo investigativo. Portanto, para Montesquieu, os fatos possuíam a sua aparência e a sua essência, a sua superficialidade e a sua estrutura real. Essa é uma questão fundamental para o pensamento sociológico. Não confundir aquilo que se vê com aquilo que efetivamente é. Montesquieu procurou escapar a esse engano, ou seja, a realidade não se dá a conhecer de imediato. Pelo contrário, a realidade só pode ser apreendida de uma maneira mediata. Significa utilizando conceitos e categorias que tragam à tona os elementos constitutivos de uma determinada realidade. Daí ele afirmar que na realidade, as formas de governo nada mais eram do que a expressão de certas estruturas sociais subjacentes, ocultas, de tal modo que os fatos, em primeira instância, portanto, na sua superficialidade, escondiam a complexidade do que a realidade efetivamente era. Um complexo bastante variado, uma vez que as sociedades não eram idênticos, elas eram bastante distintas entre si, possuindo estruturas também igualmente distintas. Apesar das várias modalidades de sociedade existentes, Montesquieu partia da compreensão de que é possível compreender essas sociedades e de que era possível compreender os fatos que estruturavam estas sociedades. E isto, tão logo possamos remontar às origens, aos princípios da diversidade das formas empíricas que moldavam aquelas realidades. Um dos temas que é trazido à tona por Montesquieu e que depois comparecerá fortemente também no pensamento de Émile Durkheim é aquele referente às instituições. Para Montesquieu, todas as instituições que constituem uma sociedade estavam em uma relação de interdependência e correlação. Portanto, cada instituição estava subordinada ao todo. Elas não existiam independentemente do todo e nem tinham sentido isoladamente do todo. Elas eram partes de um todo. Aqui se antecipa, por exemplo, como que cada instituição cumpria uma função determinada no interior da vida social complexa, uma ideia a qual Durkheim retornará posteriormente. Neste sentido, a educação, a justiça, as formas de matrimônio e a família, bem como as instituições políticas, para Montesquieu, não só exerciam uma influência recíproca, mas também dependiam também da forma básica do Estado. E, ao mesmo tempo, o caráter do Estado dependia, por sua vez, dos aspectos mais gerais da sociedade, ou seja, das instituições. Portanto, Estado e instituições não se encontravam descolados uns dos outros. Certamente observará Zeitlin, o certo tipo, a modelização construída por Montesquieu, e que Zeitlin chama por tipo ideal, sem querer comparar esta ideia de tipo ideal com aquela desenvolvida posteriormente por Weber, certamente Montesquieu, nos seus tipos ideais, construía formas estáticas que serviam, no entanto, para os seus estudos das estruturas sociais. Para Montesquieu, se o exame de uma sociedade revela interdependência entre seus elementos, e se uma série de sociedades tem tantas coisas em comum que se pode classificá-las em um mesmo tipo, então
Os processos de funcionamento destas sociedades também podem manifestar certas tendências características similares. Nem estes processos, nem o destino dos povos estão determinados por acidentes. Por outra palavra, tudo o que existe possui uma explicação lógica. Não surge do nada e muito menos caminha para o nada. Cumpre uma determinada função no interior da vida social. Daí que, para ele, era necessário investigar também as causas culturais e físicas que determinavam o nascimento, a manutenção e o declínio de sistemas de poder e até mesmo de civilizações. Certamente ele não desconsiderava a presença do clima e do solo. No entanto, entenderá Montesquieu que clima e solo não são elementos decisivos, não eram fatores limitativos. Pelo contrário, assinalava a estes dois elementos, clima e solo, uma menor importância nas variáveis face às variáveis socioculturais na determinação das formas de governo, das leis e outras instituições. Montesquieu se preocupou em estudar sociedades passadas e contemporâneas, e com isso tinha por finalidade determinar as causas da variedade das instituições. Chegou mesmo à conclusão de que as instituições políticas deveriam adequar-se às peculiaridades da sociedade na que deviam funcionar. Portanto, não existem instituições que estejam em descompasso com a estrutura e os valores defendidos em determinado momento por uma determinada coletividade, por uma determinada estrutura social. Se cada sociedade precisa ter uma sintonia entre a sua estrutura material, entre a sua forma organizativa e os valores que defendia, isto significava, por sua vez, que não se podia legislar para todos os homens e todos os lugares, partindo da suposição de que existiam leis universalmente aplicáveis. Ou seja, para ele, não era possível estabelecer de uma vez por todas uma lei que regesse as diversas sociedades, uma vez que cada sociedade era uma sociedade que se desenvolvia historicamente. Isso é importante, porque Montesquieu está trazendo para o plano da reflexão a questão da história. No transcurso da civilização, a história se transforma. Como não existiam instituições fixas, eternas, e muito menos modelos a serem seguidos, também não existiam modelos ideais de governos ou formas de governos. Para Montesquieu, todas as formas de governo continham as suas virtudes e os seus defeitos, ou seja, as suas positividades e as suas negatividades. O mais importante era pensar como que estas formas de governo poderiam contemplar em maior volume, em maior grau, o ideal acerca da liberdade humana. Para ele, era fundamental distribuir o poder entre os indivíduos e os grupos de uma sociedade para assegurar o máximo de liberdade possível. Os homens, dirá, não são livres porque tenham direitos naturais ou porque se rebelem quando a opressão se torna a eles intolerável. Os homens são livres na medida em que se distribua e se organize o poder para impedir que se abuse dele, ou, ao menos, para reduzir o perigo de se abusar do poder. Se conserva melhor a liberdade ali onde os grupos interessados e os setores públicos organizados se controlam mutuamente e controlam o governo, e onde as leis estabelecem devidamente a possibilidade de fazê-lo.
ou seja, a possibilidade de conter todas e quaisquer formas autoritárias. Para Montesquieu, as instituições de uma sociedade se encontravam intimamente vinculadas entre si. Inclusive, as formas de pensamento precisavam ter em consideração a relação que estas formas de pensamento tinham com as instituições existentes. Observava ainda que uma sociedade que se distinguia de outras por seus costumes e instituições constituíam variáveis interrelacionadas, de tal modo que uma mudança importante em uma delas não poderia causar menos efeito nas demais existentes. Observou-se já que, para ele, a questão da terra, do clima, a geografia tinha uma importância, mas que esta não era decisiva. Isto é reforçado por Zeitlin ao observar que, por exemplo, clima e geografia, Montesquieu os tratava como condições extrasociais que impõem certos limites, ao menos temporariamente, a uma sociedade. Para ele, mais distante estivesse um povo, mais distante estivesse um povo da natureza, mais desenvolvidas estariam suas instituições e sua tecnologia. Portanto, quanto mais esses indivíduos, ou quanto mais os coletivos tivessem se distanciado da reprodução biológica imediata, mais eles tenderiam a produzir formas organizacionais mais complexas e, portanto, instituições para dar conta da complexidade destas formas organizacionais. Daí a afirmação de que mais distantes estaria um povo da natureza, mais desenvolvidas estariam suas instituições e sua tecnologia. Menor seria a influência que exerceria sobre estes coletivos as condições não sociais, leia-se, as condições climáticas e geográficas. Uma das atenções às quais se dedica Montesquieu refere-se à questão das leis, ao espírito das leis. Para ele, um sistema de leis expressa a forma em que estas se relacionam entre si e com outros aspectos da vida de um povo. Portanto, estas leis diferenciariam uma sociedade da outra. Contudo, ele não estava preocupado em compreender as origens das instituições. Sua atenção estava voltada prioritariamente a compreender as funções e as consequências da existência destas instituições ou daquelas instituições que, em determinado momento, faziam parte da estrutura orgânica da sociedade. Para Montesquieu, a visão que temos dos costumes e as ideias de uma sociedade depende da posição social que ocupemos e, por fim, da perspectiva cultural que tenhamos adotado. E aqui ele abre espaço para pensarmos a questão das desigualdades existentes no interior da sociedade e de como os indivíduos vivenciam estas condições de desigualdade, seja entre aqueles que estão despossuídos das condições mínimas de existência, seja por parte daqueles que possuem as condições máximas de existência. Montesquieu postulava a gênese social das ideias e a interdependência funcional da ação social e das ideias. Portanto, o terreno da ideologia e o terreno da prática na vida cotidiana não se encontravam dissociadas para Montesquieu. No entanto, ele subordina cada uma delas às condições socioculturais. Atribuía ao homem uma natureza constante e única, que, no entanto, era modificada por cada cultura em específico, dentro de uma sociedade
e uma cultura determinadas, a posição de cada um a posição que cada um ocupava na divisão social do trabalho ou na divisão do trabalho tendia a determinar seu caráter e sua visão da vida. Aqui temos um elemento fundamental e que vai chamar a atenção dos vários sociólogos posteriores a Montesquieu, que, lembremos, não era um sociólogo, mas sim está fornecendo, segundo Zeitlin, elementos para a construção do pensamento sociológico. Trata-se, neste momento, da observação de Montesquieu de que as sociedades, elas são históricas e de que, no interior dessas sociedades históricas, é necessário olhar para a divisão do trabalho, uma vez que a divisão do trabalho tende a determinar o caráter e a visão de vida dos indivíduos que estão submetidos àquela divisão do trabalho ou que estão imersos naquela estrutura onde prevalece uma determinada divisão do trabalho. Para Zeitlin, Montesquieu foi um verdadeiro precursor da teoria e os métodos sociológicos, uma vez que debruçou-se a procurar compreender as leis do desenvolvimento social e seu emprego do esquema teórico dos tipos ideais perseguia essa finalidade. Lembrando mais uma vez que tipos ideais no sentido de que Montesquieu construía certas modelizações para poder refletir sobre a realidade que tinha diante de si. Para Montesquieu, uma das tarefas da ciência era descobrir as realidades que estudava. Porém, se estas realidades diferiam entre si em um grau tal que resultava impossível classificá-las ou uni-las em tipos, então desafiavam toda a compreensão racional. Se não houvesse nestas realidades distintas nenhum elemento comum, seria mister considerá-las uma por uma, independentemente umas das outras. Porém, posto que cada fenômeno individual supõe um número infinito de propriedades, esta seria uma tarefa inútil e irrealizável. Se debruçar a compreender cada sociedade em particular e cada minúcia contida nessas sociedades particulares. Em suma, ele propugnava deste jeito escapar da ideia de que é impossível compreender a diversidade de sociedades e caminhou no sentido de estabelecer uma certa classificação e tipologia. Sem esta classificação e tipologia, ideia, aliás, sobre a qual Durkheim retornará no livro As Regras do Método Sociológico, em suma, sem esta classificação e sem estas tipologias, a ciência se tornaria impossível e, portanto, também o seria uma ciência impossível, uma ciência, e também seria impossível a constituição de uma ciência dos fenômenos humanos. Leia-se, seria impossível a constituição da sociologia. No que concerne à ciência, Montesquieu observará ainda, diz Zeitlin, que a ciência exige algo mais que descrição e classificação. Também supõe interpretação e explicação. Estes processos pressupõem uma ordem determinada nos fenômenos, tais como as relações causais. Observemos que esta questão será resgatada, entre outros, posteriormente, por Max Weber, em seu estudo clássico Economia e Sociedade. No Espírito das Leis, livro escrito por Montesquieu, observa Zeitlin, não só Montesquieu descreve as leis, os costumes e outras práticas diversas de uma série de povos, mas também trata de descobrir as origens e as razões de ser das instituições específicas. No entanto, sua atitude não é valorativa. Ele apenas trata de compreender as condições que tornaram possíveis a poligamia
as religiões falsas e a escravidão. Acreditava que estas podiam, inclusive, ter sido necessárias nas condições que ele observava, ou seja, na realidade que ele observava naquele momento. Daí que seus tipos não tinham a pretensão de transcender o tempo e o lugar. Pelo contrário, reconhecia que os costumes, as leis e outras instituições da sociedade variavam junto com as demais condições de sua existência. Daí que as regras nunca podem ser válidas para todas as sociedades ou para todos os povos. Apresentava com tanta atenção às constantes como às variáveis, independentemente da forma particular de uma sociedade, a natureza do homem exigia satisfação de certas necessidades básicas, e era necessário investigar também o que isto significava no interior daquela realidade dada. Zeitlin prossegue observando que Montesquieu prestava atenção às diferenças entre as sociedades, bem como prestava atenção também às semelhanças existentes entre as diversas sociedades. Assim, agindo, compreendeu que o aumento da complexidade das estruturas econômicas e sociais, o crescimento das diferenças da riqueza, a aparição dos estratos, etc., provocava mudanças na estrutura política. Chega mesmo a construir uma exemplificação. Para ele, onde a propriedade privada estava já pouco desenvolvida, ou estava ainda pouco desenvolvida, se apresentava o maior grau de solidariedade social. Uma sociedade moderna, caracterizada por uma complexa divisão do trabalho e pela existência de classes e de grupos especiais de interesses, devia apresentar um grau menor disto. Em último caso, cada indivíduo estabelece uma distinção entre sua pessoa e seu grupo especial de interesses, por uma parte, e a sociedade, por outra. A solidariedade social, na medida em que pode existir na sociedade moderna, brota de uma fonte distinta. Já não depende da igualdade e a semelhança, mas sim precisamente da divisão do trabalho, que cria a interdependência de indivíduos e grupos. Durkheim concluirá Zeitlin resgatando esta reflexão de Montesquieu. Durkheim tomou esta ideia de Saint-Simon, que por sua vez havia tomado de Montesquieu, e elaborou sua própria classificação de tipos de sociedade e tipos correspondentes de solidariedade. Lembremos, por exemplo, a questão durkheimiana da divisão do trabalho social, como que a solidariedade orgânica estreita os laços entre os indivíduos. Dentro das tipologias criadas por Montesquieu, está uma que acabará comparecendo, por exemplo, no livro de Engels, Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. No item 9 do referido livro, Engels falará em barbárie e civilização. No caso aqui de Montesquieu, ele vai falar entre selvagens e bárbaros. É assim que ele divide as sociedades, selvagens e bárbaros, onde os selvagens eram, em geral, os caçadores que viviam nas sociedades pequenas e relativamente nômades, enquanto que os bárbaros criavam gado, viviam em sociedades maiores e eram relativamente sedentários. Zeitlin fechará este capítulo discutindo Montesquieu e sua concepção das leis. Neste sentido, dirá Zeitlin, a originalidade de Montesquieu, no que se refere à sociologia, reside, basicamente, em 2 pontos. Primeiro, sua classificação das sociedades em tipos,
que lhe permitiu compará-las umas com as outras em todos os aspectos importantes. Segundo, sua preocupação pelas leis, isto é, pelas relações necessárias que surgem da natureza das coisas. As leis não se aplicam só à natureza, mas também às sociedades humanas. No âmbito social, as leis dependem da forma de uma sociedade. Assim, as leis de uma república diferem das de uma monarquia. A forma da sociedade, por sua vez, depende de certas condições. Uma das principais é o volume da sociedade. Observemos aqui como Montesquieu está relacionando o terreno ideológico, que é o terreno das leis, com a base material da sociedade, aquilo que ele está chamando por uma forma de sociedade. Montesquieu reconhecerá também que a crescente estratificação social dá origem a pontos de vista e objetivos divergentes, e as diferenças de propriedade privada provocavam grande desigualdade no acesso ao poder político. Observou também que os costumes surgiam espontaneamente da existência social. Porém, as leis eram estabelecidas de maneira formal e explícita. Montesquieu não desconsiderava que as leis podiam entrar em conflito com os requisitos de uma sociedade. Os homens, dirá ele, podem apartar-se desta, portanto, da sociedade e das leis. Os homens podem apartar-se desta natureza porque seus juízos estão sujeitos à ignorância e ao erro. Ou seja, não compreenderam adequadamente o porquê aquela instituição existia ou a importância daquelas leis. Uma sociedade seria o que prescreve sua natureza, se não fosse pela ignorância e os erros daqueles que interpretam estas prescrições. Com isso, Montesquieu introduz também o elemento subjetivo, ou seja, a lei existe, mas isto não elimina a vontade do indivíduo em lidar com estas leis, ou mesmo de reconhecer ou não estas leis como válidas. Para Montesquieu, se faltasse este elemento contingente, ou seja, a ignorância e ou o erro, o homem conceberia leis em total acordo com a natureza da sociedade e a aparência disto seria benéfica. No entanto, Montesquieu está reconhecendo que as ações são dotadas de sentido, e nem todas as ações dotadas de sentido são marcadas pela racionalidade, uma ideia a qual, posteriormente, Max Weber retornará, entre outros momentos, no seu livro Economia e Sociedade. Como existe a possibilidade da transgressão da lei, Montesquieu considerava que não haveria uma sociedade perfeita. Na prática, resultaria impossível atuar de acordo com leis fixas e rígidas, exatamente por causa das expectativas inevitavelmente limitadas dos homens em cada uma de suas posições sociais, e também pelo fato de que seus atos não se encontravam totalmente determinados. Por outras palavras, embora as ações sejam dotadas de racionalidade, isso não impede que no interior da sociedade brote também a irracionalidade. Observemos, por exemplo, um caso bastante recente, ocorrido nos Estados Unidos, onde um jovem de 17 anos assassinou a mãe de 35 e o padrasto de 51, com a finalidade de roubar o dinheiro e, enquanto neonazista, matar Donald Trump e, feito isso, com a utilização de drones, fugir para a Ucrânia.
Ou seja, os indivíduos no interior da sociedade não são totalmente racionais. Daí que nenhuma lei ela será perfeita o suficiente para lidar com estas formas de irracionalidade no terreno individual. Como conclui Zeitlin este importante capítulo sobre Montesquieu? Dirá ele, pode considerar-se a Montesquieu como um precursor importante do pensamento sociológico, pois usou os conceitos de tipo ideal e de lei com a maior coerência, compreendeu a necessidade dos estudos comparativos e sustentou a suposição de que os elementos de uma sociedade são funcionalmente interdependentes. Com estes elementos, encerramos aqui a nossa discussão de hoje deste capítulo de Montesquieu, que está no livro de Irving Zeitlin, Ideologia e Teoria Sociológica. Fica aqui o convite para a leitura deste livro, que pode ser adquirido, inclusive, na internet por 10, 15 reais. Portanto, um preço extremamente baixo para a grandeza desse estudo. É isso por hoje. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhe suas considerações positivas ou negativas, a fim de que possamos melhorar cada vez mais o nosso trabalho, contribuindo assim com as jovens gerações de estudantes e, por que não dizer também, as jovens gerações de pesquisadores. Até uma próxima.